qualidade de segurado e período de graça. A ideia desse curso é ensinar o que é a qualidade de segurado e o que é o período de graça. Isso é muito importante para que a gente saiba quem tem direito a benefício ou não. Então, a primeira pergunta que a gente faz é: para que serve a qualidade de segurado da Previdência? Essa é a primeira coisa. Qual é o benefício que a pessoa tem quando ela é considerada segurada da Previdência? Saber o momento que adquire a qualidade de segurado é importante para a contagem da carência e do período de graça, e assim saber se a pessoa terá direito a benefício ou não. Então, segurado da Previdência faz com que ele receba benefícios. Essa é a grande jogada. Então, por isso é importante, quando você estiver analisando qualquer processo que envolva segurados da Previdência, que você saiba se a pessoa ela era segurada da Previdência, para assim saber se ela vai ter direito a benefício ou não. E aí vem a pergunta: quem são as pessoas que a gente chama de segurado da Previdência, que o INSS chama de segurado da Previdência, que a legislação chama de segurado da Previdência? O primeiro é o empregado. O empregado ele é segurado da Previdência, mas o importante é saber quando é que ele é considerado segurado da Previdência. Isso é a coisa mais importante. A partir de que momento eu considero o empregado segurado? A partir do primeiro dia de trabalho, a partir de um mês, a partir de um ano, a partir de 10 anos? Essa que é a pergunta-chave. E a resposta é muito simples. O empregado ele é segurado da Previdência desde o dia que começou a trabalhar. Então, repetindo, o empregado ele é segurado da Previdência desde o dia que começou a trabalhar. E aí, é importante que fique claro também que quem recolhe as contribuições é o empregador, é o patrão. Tá? Então, fica bem atento a isso, porque o empregado, a partir do primeiro dia de trabalho, ele já é considerado segurado da Previdência, como eu falei, e quem recolhe as suas contribuições previdenciárias é o patrão. Vamos lá. Vamos fazer um exemplo aqui. Isso aqui é importante porque, como a ideia desse curso é a prática, então a gente vai sempre faz uma noção básica do conceito e vai para a prática. Um exemplo aqui. Pedro, com 18 anos de idade, nunca contribuiu para a Previdência Social. Justamente no seu primeiro dia de trabalho, sofre um acidente gravíssimo e fica incapaz para seu trabalho ou para sua atividade habitual. Então, logo no primeiro dia, então ele foi contratado, ele antes nunca tinha contribuído, ele quis dizer isso aqui, antes ele nunca pagou nenhuma contribuição previdenciária, ou seja, ele não era segurado da Previdência antes, a ideia da questão é essa. E foi contratado por uma empresa para trabalhar como empregado, e no primeiro dia ele sofre um acidente gravíssimo e fica incapaz. Primeira pergunta, Pedro estava segurado pela Previdência Social? A pergunta é, Pedro estava segurado? Sim, a legislação garante que o empregado, desde o primeiro dia de trabalho, ele já é considerado segurado. Para você ter uma ideia, nesse exemplo aqui, Pedro, com um dia de trabalho, se ele falecer, ele poderia deixar a pensão por morte para sua esposa, para seus filhos menores de 21 anos, os dependentes. Olha que coisa interessante. Então, como é importante você saber a qualidade de segurado. Então, estava trabalhando? Tá. Foi no primeiro dia de trabalho? Foi. Então, ele já seria segurado da Previdência e já iria deixar, por exemplo, uma pensão. Nesse caso aqui também, que é uma coisa que nós vamos estudar, como ele sofreu um acidente, ele já teria direito até a receber um auxílio-doença, como ele ficou incapaz para o seu trabalho. Então, é importante saber disso, não importa se foi no primeiro ou no 10º dia de trabalho o acidente. Sofreu um acidente, estava empregado, já terá direito a receber um benefício. E aí vem a segunda pergunta que eu já acabei adiantando. Pedro poderá receber benefício de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez? Sim, pois conforme será estudado mais na frente, o auxílio-doença e aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho dispensa qualquer tipo de carência, é um tempo de contribuição. Então, no primeiro dia de trabalho, ele já sofreu um acidente,
estava trabalhando, era segurado da Previdência, então já tem direito. Então, o que você precisa entender é, o empregado, ele é segurado, o que precisa ficar na sua cabeça é, empregado é segurado da Previdência desde o primeiro dia de trabalho. Perfeito. E o empregado doméstico? Quando é que ele é considerado segurado da Previdência? Essa é a pergunta. O empregado doméstico, ele é segurado da Previdência desde o primeiro dia, desde o dia que assina a carteira, desde o dia que o patrão contribui, e aí fica a pergunta. Empregado doméstico hoje em dia tem o mesmo direito do empregado comum, tá? Então, o empregado doméstico, ele é segurado da Previdência desde o dia que começou a trabalhar também, igual ao empregado comum. E novamente, quem recolhe as contribuições é o patrão. Então, no primeiro dia de trabalho, se o empregado doméstico sofrer um acidente, morrer, vai deixar pensão, vai receber benefício, tá? Então, não precisa muito tempo de trabalho. Isso é que é a grande mágica do direito previdenciário. Algumas pessoas pensam que precisa pagar, por exemplo, 1 ano para receber um benefício. Nesse caso, do empregado doméstico, no primeiro dia de trabalho, ele já é considerado segurado da Previdência. Vamos continuar aqui. Trabalhador avulso. Trabalhador avulso na região é o tipo de trabalhador que você encontra mais nessa região de Porto, tá? É o ensacador de café, de cacau, é aquele carregador de bagagens em portos, tá? Geralmente ele fica em Porto. É o trabalhador avulso. É o que trabalha em estivas, tá? Geralmente nos portos, descarregando navio e outras coisas mais. Esse trabalhador avulso, ele geralmente tem um órgão que faz a intermediação do trabalho dele, tá? Ele também é segurado da Previdência desde o dia que começou a trabalhar. Então, começou a trabalhar, ele já é segurado da Previdência também. Isso aqui também você não encontra com tanta facilidade, esse tipo de trabalhador, mas existe e é possível na prática aparecer isso daí, tá? Vamos lá. Tem também o segurado especial. O segurado especial é aquele que a gente conhece como agricultor, pequeno agricultor, que desenvolve atividade rural com a família, num pequeno imóvel rural. É também o pescador, né, que faz atividade de pesca em regime de economia familiar. E aí a pergunta que fica é, quando é que o segurado especial, ele é considerado segurado da Previdência? Segurado, a ideia de segurado é que ele vai estar coberto pelos benefícios da Previdência. Você está segurado. É a mesma coisa de um seguro de carro, de um seguro de casa, de um seguro de vida. Tá? Quando é que o segurado especial ele é considerado segurado da Previdência? E aí é uma coisa interessante. Ele é considerado segurado desde o dia que começou a trabalhar como segurado especial. O segurado especial ele tem uma característica diferente dos outros. A contribuição dele é dispensada. Basta que ele prove o trabalho. Se o segurado especial conseguir provar o trabalho, trabalho enquadrando como segurado especial, trabalho em regime de economia familiar, na zona rural, no caso, com terra, uma pequena terra e numa economia de subsistência. Então, ele provou que trabalha, ele já vai ser considerado segurado da Previdência, tá? Então, é claro, o segurado especial ele pode pagar se quiser também, mas em geral, provou o trabalho, já ganha o benefício. A grande questão é você conseguir provar esse trabalho do segurado especial, que aí tem uns requisitos aí que mais à frente serão estudados. Aí você pode até me perguntar, mas Leandro, então todo mundo que começou a trabalhar é segurado da Previdência, porque eu já falei, o empregado doméstico, trabalhador avulso, segurado especial, já falei 4 aqui. E esses 4, eles são segurados da Previdência desde o dia que começaram a trabalhar. Então, todo mundo, desde o dia que começa a trabalhar, é segurado da Previdência? A resposta é não. E é aí onde a gente tem que tomar cuidado, tá? Se todos fossem iguais, eu não estaria detalhando um por um. O contribuinte individual é diferente e você tem que tomar cuidado com relação a isso, tá? O contribuinte individual, ele não é segurado da Previdência desde o dia que começou a trabalhar. E aí onde é que está a grande diferença, tá?
Para a contagem da carência, para receber benefício, e é isso que é importante, só vale a primeira contribuição paga em dia. E é isso que a pessoa tem que tomar cuidado. Tem que ser a primeira contribuição paga em dia. Viu? Aí o que é a primeira contribuição paga em dia do contribuinte individual? A primeira contribuição paga em dia é até o dia 15 do mês seguinte ao da competência. Como assim? Dia 15 do mês seguinte da competência. Por exemplo, a competência, deixa eu colocar aqui outra cor. A competência de fevereiro, o segurado especial, o contribuinte individual, ele tem até o dia 15 de março para pagar. Então, vamos supor que ele começou a trabalhar como autônomo, por exemplo, um vendedor de cachorro-quente, ambulante, que tem bancas, feirante, tudo mais. Começou a trabalhar. Se ele trabalhou em fevereiro, ele faz a sua inscrição do INSS. Se ele trabalhou em fevereiro, ele tem até o dia 15 de março para pagar. Então ele faz a inscrição dele pelo próprio site do INSS mesmo. Tá? Faz a inscrição e gera o boleto e ele tem até o dia 15 de março para pagar. Se ele atrasar, essa contribuição não vale para ele receber benefício. Então ele não vai ser considerado segurado para receber um benefício. Então olha que coisa séria isso daí, tá? Vamos lá, ó. A carência para o recebimento de benefício só é contada da primeira paga em dia. Olha aqui, ó, da primeira paga em dia. Portanto, se pagar os anos de 2018 só contribuições atrasadas e em 2019 pagar em dia e em 2020 voltar a pagar tudo atrasado, só as contribuições de 2019 e 2020 serão computadas como carência. Como assim? Pode ter ficado um pouco confuso para você. Eu vou explicar de uma maneira mais simples, tá? Vamos botar o amarelinho aqui. Para carência, o sistema do INSS ele vai olhar a primeira contribuição paga em dia. Então, se em 2018 ele pagou tudo fora do prazo, tudo atrasado, 2018 não conta. Se em 2019 ele começa a pagar certinho, por exemplo, a contribuição de janeiro, ele paga em fevereiro e quando foi no dia 15 ele pagou. Pronto, a partir dessa primeira paga em dia, todo o resto vai ser considerado. Isso é uma regra até que estranha do INSS, viu? Então, se você pagar a primeira em dia, vamos supor que a segunda eu pague em atraso. Essa segunda vai ser considerada como carência, porque ele conta da primeira paga em dia. Paguei a primeira em dia, paguei. As outras, ainda que eu atrase um pouco, não vou ter tanto problema. O INSS só conta da primeira paga em dia. Volta a marcar isso aqui, ó. Da primeira paga em dia. Então, veja que em 2018 ele pagou tudo errado, 2019 ele pagou certo, 2020 ele se atrapalhou e voltou a pagar errado. Ó, 2020 ele volta a pagar atrasado. Aí você pergunta, então essas de 2020 não vão ser consideradas? Essas de 2020 vão ser consideradas. Por quê? Porque a de 2010 já teve alguma antes que foi paga em dia. Então o grande segredo é esse. Quando eu pego qualquer processo, eu sempre vou procurando qual foi a primeira contribuição paga em dia. Dessa primeira paga em dia para frente, todas as outras vão valer. Isso é regra geral, tá? Então, o que você precisa olhar sempre é a contribuição. Você olha lá, a contribuição de fevereiro foi paga em março, certo? Até o dia 15 foi, então já conta dessa. A de fevereiro que era para pagar em março, ele pagou atrasado, então essa de fevereiro ele descarta. Vamos olhar a contribuição de março. A contribuição de março que é para pagar em abril, ele pagou até o dia 15 de abril, pagou não, então essa também de março desconsidera. Vamos olhar a contribuição de abril. A contribuição de abril, ele pagou até o dia 15 de maio, pagou, então essa daí começa a contar. E as outras para trás? As outras que ele pagou em atraso, elas não serão consideradas para carência, ou seja, não vai ajudar para receber, por exemplo, um auxílio-doença, não vai ajudar para receber um salário maternidade, não vai ajudar para receber uma aposentadoria por idade. O que foi pago em atraso não é considerado. Aí você diz, mas então quer dizer que eu sempre tenho que pagar em dia? Pelo menos tem que ter uma em dia. A partir daquela primeira paga em dia,
As outras, ainda que você atrase um pouco, as outras para frente, elas serão consideradas. Essa é a regra que tem no INSS, tá? Então, olha aí o que diz aqui, ó. Em geral, quem recolhe é o próprio segurado. Então, é importante que você saiba disso, viu? As contribuições do contribuinte individual, via de regra, é ele mesmo quem recolhe. Você vê que já é diferente. Tudo que a gente viu até agora, do doméstico, do avulso, do empregado, tá? e do segurado especial, no caso, empregado doméstico e avulso, não são eles quem recolhe é o patrão ou o tomador de serviço. Então, o empregado doméstico não precisa se preocupar. Na verdade, quem tem que recolher, a obrigação de recolher é do patrão, e do trabalhador avulso é do tomador de serviço. O segurado especial só precisa provar que que trabalhou, né? Então já dispensa essa questão aí de obrigatoriedade. Já o contribuinte individual é diferente, e é isso que você tem que saber. O contribuinte individual é ele mesmo que paga. Por isso essa responsabilidade de ter a primeira paga em dia, de você analisar com cuidado para saber qual foi a primeira paga em dia. Se você ainda achou um pouco confuso isso, vamos para as questões, porque acaba ficando mais fácil de entender. Vamos lá. Tício tem uma barraquinha de lanches há muitos anos, nunca contribuiu para a Previdência e resolveu pagar suas contribuições previdenciárias como autônomo. Vamos lá. A competência do mês de março, ele pagou no dia 15 de maio. Então, a de março, ele pagou em maio, 15 de maio. A competência de abril pagou em 15 de junho e a de maio em 15 de julho. Tá? Aí eu pergunto, Tício é segurado da Previdência? Essa é a primeira pergunta, tá? Então, essa de março é para pagar quando? Isso aqui que você tem que entender. A de março é para pagar em abril. A competência de abril é para pagar em maio. A competência de maio é para pagar em junho. Via de regra, sempre dia 15. E aí a pergunta que eu faço é, Tício é segurado da Previdência? Essas contribuições que Tício fez, elas vão servir para ele ganhar um benefício? E a primeira resposta é não, pois as 3 contribuições foram pagas fora do prazo previsto em lei. A contribuição tem que ser paga até o dia 15 do mês seguinte ao da competência, ou seja, a competência, vamos usar o marca-texto aqui, vou colocar verde, é melhor, amarelo. A competência de março, ela deve ser paga até o dia 15 de abril. A competência de... Então, como informado, a competência de março, ela vai ser paga até o dia 15 de abril. E nesse caso aqui em questão, a de março ele pagou no dia 15 de maio, pagou atrasado. Então essa não serve como carência para receber benefício. A competência de abril, ele pagou no dia 15, só que foi de maio. Foi isso mesmo? Não, assim. Ele pagou, na verdade, a de abril aqui, ele pagou no dia 15 de junho. Um mês depois, 2 meses depois, também pagou em atraso, também não terá direito. O correto é, a de março eu pago até o dia 15 de abril, como está aqui. Vamos lá, aqui a caneta. A de março eu pago até o dia 15 de abril. A de abril eu pago até o dia 15 de maio. Essa de maio eu pago até o dia 15 de junho e não julho. Então ele pagou tudo errado. E aí a pergunta é, Tício terá direito a receber o benefício? A benefício não, pois não era segurado da Previdência, pagou tudo atrasado. Tá? Então tem que tomar muito cuidado. Então quando você for olhar qualquer benefício da Previdência, o que é que você tem que olhar? Se as contribuições foram pagas em dia. Vamos lá, outra questão aqui. Denis tem uma lojinha de roupas há muitos anos, nunca contribuiu para a Previdência e resolveu pagar suas contribuições previdenciárias como autônomo. Analisando o CNIS, o CNIS, que na verdade o nome é o Extrato Previdenciário, o CNIS é o Cadastro Nacional. É nesse CNIS que tem as contribuições e nele vem dizendo o valor das contribuições e a data que foi paga essa contribuição. Tá?
Analisando o extrato do CNIS, percebemos que as competências de 2015 até 2017 foram pagas fora do prazo legal. Então, ele pagou atrasado, já está dizendo aqui. Então, 2015 e 2017, tudo ele pagou errado. A partir da competência de janeiro de 2018, deixa eu só fazer aqui, mudar o lápis aqui. Então, a partir da competência de janeiro de 2018 até dezembro, ele pagou no prazo correto, ou seja, a de janeiro ele pagou até o dia 15 de fevereiro, a de fevereiro ele pagou até o dia 15 de março e assim sucessivamente. Acontece que de janeiro de 2019 até dezembro de 2019, ele voltou a pagar as contribuições fora do prazo. Então, é assim, vamos lá. De 2015 a 2017, tudo errado. 2018, tudo certo. E 2019, voltou tudo errado. Então, 2019, ele voltou a pagar as contribuições erradas. Então, foi o meio termo que ele pagou certo, que foram as de 2018. Quais as contribuições serão consideradas para carência? Essa é a pergunta. Então, você pode dar uma pausa no vídeo aí e analisar para tentar responder e escrever quais são as contribuições. Então, se você quiser dar uma pausa, o momento é agora. Voltando aqui, então, 2015 a 2017, fora do prazo, essas não servem como carência. De janeiro de 2018 a dezembro de 2018, ele pagou no prazo correto, serve. E a partir de 2019 até o final de 2019, ele voltou a pagar errado. Mas olha, ele já tinha pago uma em dia, que foi essa de janeiro de 2018 até dezembro. Então, significa que essas daqui, de janeiro até dezembro, mesmo fora do prazo legal, elas vão servir para ele receber um benefício. Isso é que é a grande mágica. O que vale é da primeira contribuição paga em dia. E a primeira contribuição paga em dia foi em janeiro de 2018. As outras, ainda que atrase um pouco, elas vão servir como carência para receber benefício. Essa é a grande mágica. Então, olha o que diz a resposta aqui. Apenas conta-se para fins de carência a primeira contribuição paga em dia, e que foi a de janeiro de 2018, que justamente é essa daqui. Vamos lá, caneta aqui, ó. Justamente essa daqui, ó. Serão consideradas para carência as contribuições de janeiro de 2018 até dezembro de 2019, olha, então vai até 2019, mesmo as de 2019 sendo pagas fora do prazo legal, elas serão consideradas para carência. Então, toda vez que você pegar o CNIS de alguém, o que é que você vai analisar? Procurar a primeira contribuição paga em dia. Esses dias, na verdade hoje, eu peguei um CNIS de um senhor que ele pagou, ele queria receber um auxílio-doença e ele pagou 6 meses. Desses 6 meses, os 4 primeiros meses ele pagou fora do prazo legal. Então, essas contribuições elas não servem para ele voltar a ter a qualidade segurada, para ele conseguir um benefício, porque ele pagou tudo errado. E só a partir do 5º mês é que ele veio pagar no dia certo. E aí faz com que ele tenha que pagar mais para que ele consiga o benefício. Então, cuidado com isso daí, tá? Procure sempre a primeira contribuição paga em dia. A partir daí, as outras, ainda que atrase um pouco, isso via de regra geral, tá? Ainda que atrase um pouco, ele não vai, o INSS vai considerar essa contribuição. Vamos a outra questão aqui, ó. Camila é autônoma e pagou as contribuições da seguinte forma. Vamos lá, vamos ver as contribuições aqui de Camila. A de janeiro, não, aqui não, é o marca-texto. A de janeiro de 2015, ela pagou no dia 15 de abril. A de fevereiro, ela pagou no dia 10 de junho. A de março, vamos só marcar as contribuições aqui que fica melhor. Caneta, colocar vermelho. Então, ó, foi janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Então, ela pagou aqui 1, 2, 3, pagou 5 meses. A de janeiro, e aí vamos agora usar o marca-texto, foi paga no dia 15 de abril. A de fevereiro, no dia 10 de junho. A de março
no dia 15 de março. Tá meio doido aqui. A de abril foi pago em agosto. Ixi, não tem nem a data aqui, o dia. E a de maio foi pago no dia 6 de julho. Aí eu pergunto, quais as contribuições serão consideradas para a carência? Então vamos lá, vamos olhar aqui para tentar logo resolver. Essa primeira contribuição aqui, eu já estou vendo que está tudo errado aqui, ó. Porque, ó, janeiro, ela... Deixa eu só ver aqui uma coisa. Deixa eu ver aqui. Vamos continuar. Então, de janeiro pagou em abril. Ó, era para ter pago a de janeiro até o dia 15 de fevereiro. A de fevereiro pagou em junho. Era para ter pago até o dia 15 de março. A de março pagou no dia 15 de março. Olha, a de março ela pagou em dia. Então, essa daqui é a que vai contar. Essa é a que vale. Então, a análise tem que ser essa. Você vai ter que olhar de um por um para saber qual foi pago em dia. Então, essa aqui é a que conta para contar a carência, para receber benefício. A de abril pagou em agosto, já pagou errado, mas não tem problema não. A partir da primeira paga em dia, todas as outras, ainda que atrase um pouco, vão contar. A de maio pagou em julho, pagou também atrasado, não tem problema, tá? Então vamos lá a resposta. Serão consideradas para a carência a partir da primeira contribuição paga em dia, mesmo que as posteriores sejam pagas fora do prazo. Portanto, a partir de março de 2015 serão consideradas para a carência. Justamente isso que eu falei. Então, a de abril foi paga fora do prazo? Foi, mas não tem problema não. E aí, deixa eu ver aqui. Justamente isso, tá? Então não tem mais o que falar disso aqui. O importante é que vocês saibam que essas outras aqui, elas não vão ser contadas para a carência para receber um auxílio-doença, um salário maternidade, por exemplo, só a partir da primeira paga em dia. Vamos embora. Outra questão aqui, ó. Aguinaldo trabalhou como empregado doméstico por mais de 8 anos. Acontece que ainda empregado, ele ficou incapaz. Vamos mudar aqui a cor. Ainda empregado, ele ficou incapaz para... Então, foram 8 anos de trabalho. Ficou incapaz para seu trabalho ou para sua atividade habitual e procurou o INSS para conseguir seu benefício. Neste momento, Aguinaldo descobriu que seu patrão, apesar de ter assinado a carteira de trabalho, CTPS é a carteira de trabalho, o patrão nunca repassou, e aí é que é o ponto importante que vocês precisam entender. O patrão nunca repassou nenhuma contribuição para a Previdência. Ou seja, Aguinaldo trabalhou 8 anos, assinou a carteira, mas não há repasse de contribuição previdenciária. E aí eu pergunto, Aguinaldo terá direito a receber o benefício de auxílio-doença? Então, veja que Aguinaldo trabalhou por mais de 8 anos e ainda no trabalho ele ficou incapaz. Só que quando ele foi para o INSS que olhou o CNIS dele, o extrato do CNIS, foi dito a ele o quê? Olha, sua carteira está assinada, mas você nunca, seu patrão, nunca repassou nenhuma contribuição para o INSS. E aí fica a pergunta, Aguinaldo terá direito ao benefício? A resposta é sim. Aguinaldo terá sim direito ao benefício. Tá? Aí você pergunta, mas por que ele vai ter direito a benefício se não há contribuições para o INSS? Tá? Ele vai ter direito ao benefício, pois a responsabilidade, e aí vem o ponto-chave, a responsabilidade de recolher e repassar as contribuições previdenciárias do empregado é do patrão, do empregador, ou seja, do patrão. Então, o que Aguinaldo vai precisar provar é que trabalhou para esse patrão. E como é que ele comprova que trabalhou? A carteira de trabalho de Aguinaldo, ela foi assinada aqui, ó, a carteira foi assinada, sua carteira de trabalho foi assinada. Então, ele vai ter sim direito a um benefício, já que ele ficou incapaz para o seu trabalho. Como ele ficou incapaz para o seu trabalho, e ele tinha já 8 anos aí de trabalho, de carteira assinada, ainda que o patrão dele não tenha repassado nenhuma contribuição para o INSS, ele vai apresentar a carteira de trabalho
e o INSS terá que conceder o benefício. Se o INSS não conceder o benefício, é só ir para a Justiça. Vai para a Justiça, leva a carteira de trabalho, manda chamar o patrão, manda chamar a testemunha que comprove que ele trabalhou. E assim vai ficar comprovada essa questão do trabalho e ele vai ganhar o benefício dele. Então, veja que o importante aqui é provar que trabalhou o empregado, tá? Porque as contribuições, elas são responsabilidade da Previdência. A dica que eu dou para você que está assistindo esse vídeo é que você monitore suas contribuições previdenciárias, porque infelizmente o patrão muitas vezes não repassa, desconta e não repassa. Às vezes por dificuldade financeira mesmo e às vezes por malícia, porque quer ficar com o dinheiro, sabe que ninguém monitora, mas entenda. Mesmo assim, a responsabilidade é do patrão, você não deve ser prejudicado com relação a isso, você vai ter direito ao seu benefício, ainda que ganhe na justiça. Vamos a outra questão. Rubens trabalhou como autônomo, olha aí já é um ponto aqui que tem que tomar cuidado. Autônomo. Prestando serviços de análise de solo para uma pessoa jurídica. O nome da pessoa jurídica era Terra Fértil. Terrível. No período de janeiro de 2018 até janeiro de 2020, ou seja, foram 2 anos aí de prestação de serviço. Acontece que Rubens não recolheu as contribuições previdenciárias. Então, o Rubens, aqui vamos mudar a cor, o Rubens, ele não recolheu as contribuições previdenciárias. A pergunta é, no período que Rubens trabalhou, ele foi considerado segurado da Previdência? E essa é que é a questão. E eu falo sempre essa questão de segurado da Previdência é no intuito de saber, Rubens terá direito a um benefício? Vamos supor que em janeiro de 2020 aí, ou um dia depois desse trabalho, que ele prestou esse serviço a essa pessoa jurídica, se ele ficar doente, ele vai ter direito a receber, se ele ficar incapaz para o trabalho, ele vai ter direito a receber um benefício, ainda que não tenha nenhuma contribuição previdenciária. Você vai lá puxar o CNIS, o extrato e não consta nenhuma contribuição. Ele vai ter direito ao benefício? Essa é a pergunta que eu faço. E a resposta é sim, ele vai ter direito sim a receber um benefício. Por quê? O autônomo, a regra, e é isso que você tem que entender, ele precisa, ele mesmo, o autônomo, pagar as contribuições previdenciárias. Mas se esse autônomo estiver prestando seus trabalhos a uma pessoa jurídica, a responsabilidade nesse caso é da pessoa jurídica de descontar as contribuições de Rubem e repassar para o INSS. Então, sim, pois quando o contribuinte individual presta serviço à pessoa jurídica, a responsabilidade pelo recolhimento é da pessoa jurídica. Então, nesse caso aí, esse tempo que ele trabalhou, se ele conseguir provar, por exemplo, se tiver o contrato assinado, reconhecido firma, tudo certinho, ele basta apresentar no INSS e que o INSS, a princípio, deveria reconhecer esse período como trabalhado e cobrar da pessoa jurídica, dizer, olha, ele prestou serviço, mas você é quem deveria ter repassado o dinheiro para o INSS e não repassou. Então, Rubens, a princípio, teria direito sim a receber um auxílio-doença, por exemplo, ou então se ele falecesse, a deixar uma pensão por morte, tá? E assim sucessivamente. Vamos lá. Outra questão. Joaquim, agricultor, enquadrado como segurado especial desde janeiro de 2020 e assim 2010. E assim trabalhou até janeiro de 2020, ou seja, ele trabalhou 10 anos. Pergunta. Em janeiro de 2019, Joaquim era segurado da Previdência? Essa é muito simples. Ele está enquadrado como segurado especial. O segurado especial é dispensado de pagar a contribuição. Ele basta que ele seja enquadrado como segurado especial. Se ele está enquadrado como segurado especial, de 2010 a 2020, em 2019, que está entre esse período, ele vai ser sim segurado da Previdência Social. Sim, pois estava trabalhando como segurado especial ainda, justamente no meio termo, de 2010 para 2020, vem 2019. Ele está enquadrado como segurado especial? Tá, então ele é segurado da Previdência Social. Tá? Vamos lá, tem aqui o facultativo. Facultativo é uma espécie de segurado especial também. Né? O facultativo, ele lembra o contribuinte individual, só que
ele é um contribuinte individual que não tem trabalho. O contribuinte individual, ele paga com base no que ele recebe. O facultativo é aquele que está sem trabalhar, mas que quer pagar suas contribuições previdenciárias. O facultativo é como o nome mesmo diz, ele é facultativo, não é obrigatório. Então, o contribuinte facultativo, ele paga se quiser. Aí você fala, mas e por que pagar? Para que ele seja considerado segurado da Previdência e assim consiga benefícios, como auxílio-doença, deixa a pensão por morte, salário maternidade, mulher, consiga se aposentar. Então, aquela pessoa que não trabalha e que tem condições, de alguma maneira, de pagar suas contribuições previdenciárias, ele vai pagar como facultativo. Aí você fala, mas como é que não trabalha? Você pode pensar, como é que uma pessoa que não trabalha vai ter condições de pagar a contribuição previdenciária? Muito simples. Às vezes é o pai, às vezes é a mãe que paga, às vezes é o companheiro, às vezes é um irmão que sabe que aquele outro irmão ali está sem trabalho, que não tem condições, às vezes tem até um déficit de atenção e não consegue arrumar trabalho. Aí a família, preocupada com ele, paga a sua contribuição como facultativo. E a questão é, quando é a data para pagar? Tá? Então, é o próprio facultativo quem paga. E qual é a data? É a mesma data do contribuinte individual. Tá? É até o dia 15. E é a mesma lógica. Tá? A competência, por exemplo, de fevereiro paga dia 15 de março. Então, vamos lá. Para a contagem da carência para o recebimento de benefício, só vale da primeira contribuição paga em dia. A mesma coisa do contribuinte individual, que é até o dia 15 do mês seguinte ao da competência. Exemplo, paga a competência de fevereiro, quando? Até 15 de março. Aí você pergunta, mas e se no dia 15 de março for um sábado, domingo ou feriado? Vai prorrogar para o primeiro dia útil. Então, se o dia 15 cair num dia de domingo, vai pagar no dia 16, que é segunda. E se segunda for feriado, vai pagar no dia 17. Então, ainda que eu pague alguns dias depois, pode ser que isso não seja o atraso. É porque caiu justamente no feriado. Outra coisa importante que a gente tem que saber é com relação ao MEI. O MEI tem uma característica diferente que você precisa saber. O MEI ele é um contribuinte individual, tá? É a regra do contribuinte individual. Então, a princípio, quem tem que contribuir é a própria pessoa, que é o microempreendedor individual, empreendedor individual. Agora, só que o que muda é a data do pagamento, viu? O MEI ele paga até o dia 20. Tá? Então, veja que todos os outros que eu falei, o contribuinte individual, o facultativo, eles pagam até o dia 15. O MEI tem uma regra específica que ele tem até o dia 20 do mês subsequente para recolher a contribuição previdenciária através de um documento chamado DAS, tá? Que é documento de arrecadação simplificado. Pronto.